Uma vez, um domingo como hoje, eu entrevistei o bíblico Léo Batista, caipira também do interior de São Paulo, como eu sou um caipira do interior de Minas, e foi uma repercussão danada. Léo Batista, o nosso avô do jornalismo esportivo brasileiro, amado por todo mundo, bom dia. Que é isso, rapaz? Eu tô velhinho, já, o meu coração já não aguenta, não fica elogiando muito, não. Primeiro que eu não mereço, né? Não é tanto assim, é menos, né? Milton, que prazer. Você desculpe eu tá dando uns dribles esses dias no Guilherme, que estava me ligando, mas é que eu sempre tenho uns probleminhas e tal, né? Mas já estão mais ou menos contornados. Quero te dizer o seguinte, uma informação do clima-tempo. Deu um temporal agora há pouco aqui, pelo menos na Zona Oeste, aqui em Jacarepaguá, onde eu moro. Cara, pensei que o mundo ia acabar, mas desceu, parecia uma tromba d'água. Felizmente agora deu uma estiada, mas eu fiquei apavorado. E preocupado, até que vai ter um jogo daqui a pouco, aqui pertinho no Engenhão, ali do lado da linha amarela, né? E eu falei, vai estragar o Botafogo e Vasco. Agora nem sei se realmente ficar assim estiado, o tempo melhor, aí o gramado vai melhorar, porque eu acho que se não parasse, acho que não ia ter jogo, não. Bom, desculpe, é uma informação só. Não, aqui em São Paulo também tá assim, viu? Chove lá fora e não tá pingando aqui dentro, mas eu moro um pouco longe de São Paulo e eu vim de lá até aqui e olha, debaixo d'água, viu? Porque se não tivesse um carrinho um pouco mais forte, tinha encravado na água. Agora, ô Léo, você tá falando então de Jacarepaguá, você abandonou Corderópolis? Faz tempo, né? Isso Corderópolis foi sair de lá em 48, mais ou menos, 48, meados de 48, quando eu fui para Birigui. É isso aí. Qual foi a tua primeira rádio? Não, eu comecei no serviço de alto-falante em Corderópolis em 47, né? Então eu fiz agora, dia 21 de maio, que passou agora, fiz 72 anos de profissão, porque eu nunca parei, né? Ou no alto-falante, no rádio, jornal, televisão. E então em 47 eu comecei no alto-falante e uns meses que eu estava lá trabalhando no alto-falante, apareceu um senhor lá de Birigui que tinha uns parentes em Corderópolis. Naquele tempo Corderópolis tinha um entroncamento ferroviário e tal, era o ramal de Araras, o que ia para Rio Claro, Bauru, e ele parou lá, não sei, e foi visitar uns parentes e me ouviu. A casa dos parentes em frente à praça, onde tem um coreto, alto-falante, aquelas coisas do interior, né, dos nossos interiores. Então, ele ouviu e falou, que boa loucura, hein, que voz boa, não sei o que ele achou, né? Aí ele disse, eu tô com pressa, tem que pegar o trem e coisa, mas será que ele não quer fazer um teste, não? Aí deixou um dinheiro, um cheque, nem me lembro direito, sei que eu fui parar em Birigui, rapaz. E foi exatamente lá na ZYR8, Rádio Clube de Birigui, a Pérola da Noroeste, como se chamava. Foi lá que eu comecei a carreira mesmo, vamos dizer assim, mais profissional de rádio, né? Porque então no alto-falante eu tinha meus compromissos, eu cumpria tal, mas não era um negócio muito profissional. Agora, Léo, toda cidade do interior tem a sua, por exemplo, São Vicente é a célula máter da nacionalidade, né? Porque é a primeira cidade do Brasil. Cada cidade, Muzambinho, a minha cidade, é Atena Sumineira, a capital da cultura. Então, Alfenas é o paraíso dos pescadores. Cada cidade tem um nome. Agora, você me emocionou agora falando em alto-falante. Eu também fui locutor de alto-falante. Alto-falante do serviço de alto-falante da Igreja de São Zé, do Padre Frei Rafael Zevenhoven. Então, lá em Muzambinho, Então, hoje paquera-se pela internet, paquera-se de um monte de jeito. Naquele tempo, não. Era correio elegante. Magnólia oferece para Roberto, com prova de muito querer bem, sentimental demais com Altemar Dutra. Já era a primeira cantada. Você tá contando a minha história, pô, é assim mesmo. Aliás, foi o seguinte, eu estava com eu gosto de contar a história do começo, meio e fim, senão fica meio enrolado, né? O seguinte, eu estava estudando no colégio de
deu uma ingresia aí. Ô Tesanildo, tem que ser sempre com um telefone fixo, o falecido telefone fixo. Mas esse negócio de serviço de alto-falante, quanto namoro não começou, quanto noivado não começou, quando o casamento não originou. Serviço de alto-falante com o correio elegante. E o locutor também anunciava também o sorteio de frango cheio, quarto de leitoa, leitoa recheada, empada, as prendas que eram sorteadas ali para ajudar a reforma da igreja, aquele negócio todo, entendeu? E o correio elegante era assim mesmo. Então o sujeito não tinha coragem do approach, de chegar na menina, então ele pagava lá um cruzeiro e dava lá, o locutor lia. Olha, eu mandava para Lenice, com prova de muito querer bem, cara. Esse era o texto. Aqui Milton para Lenice, com prova de muito querer bem. Vamos ouvir Moacir Franco, Por Amor. Aí tocava a música. Namoros, casamentos, sabe? Hoje avós, bisavós e tal começaram assim, meu amigo. Agora hoje eu vou dizer pra você, a mulher olha pro homem, o homem olha pra mulher e pronto, já aconteceu. Atenção, vamos lá, Léo, você estava falando do serviço de alto-falante lá então, de Birigui. Não, lá da Rádio Clube de Birigui, o alto-falante ficou em Corderópolis. Mas é o seguinte, cara, você vê, tudo evolui. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas inventam, o gênio humano inventa, mas não aperfeiçoa. Então você vê, nós estávamos falando bonitinho aqui e tal, eu preferi falar num celular novo que minhas filhas me deram, porque achei que era mais seguro do que esse fixo, que é uma porcaria. Agora, de repente, você vê, a gente tem que falar no fixo porque o outro lá falhou, né? Olha. Bom, então é o seguinte, eu estava te falando, eu estava estudando no Colégio Diocesano em Campinas, seminário menor e tal, e aí de repente eu descobri que meu pai estava doente, que tinha uns problemas lá em casa e tal. Então eu fui de férias de Campinas para Corderópolis, falei pro meu pai, eu vou estudar mais adiante, eu vou ficar aqui um tempinho para dar uma força e tal. Aí montamos uma pequena pensão para quebrar o galho, ganhar um dinheirinho, minha mãe cozinhando, minha irmã e tal. Aí eu era o garçom, eu acabei de servir o almoço e de repente vi um pessoal estendendo uns fios assim ali na frente, na rua. Perguntei, o que é isso aí? Isso aí é o serviço de alto-falante que vamos inaugurar. Estamos botando 12 pontos aqui na cidade. Aqui é perto da estação, tem outro lá na Praça El Coreto, ali em cima, não sei o que, tal. Aí diz um dos donos, que era o Antônio Beraldo, Toninho, você não quer ir lá de noite? Vai lá na inauguração. Aí eu falei, bom, como eu sempre gostei de rádio, nos meus momentinhos de folga lá, do trabalho, cansado mesmo, eu gostava de ouvir a Rádio Nacional, ouvir a BBC de Londres, a Belgrano de Buenos Aires, eu ouvia as rádios possíveis ali, enfim, e eu sonhava, dizia, queria ser locutor, né? Acho tão bacana, né? Eu queria trabalhar no rádio. E aí fui de noite lá, cheguei cheio de gente, cada um falava uma coisa, um dizia um poema, um contava uma piada, outro falava uma bobagem qualquer e tal, só que foi todo mundo indo embora, eu tô quieto num canto. De repente ele me chamou e disse, você não falou ainda, fala aí. Eu, meio assustado, peguei lá o microfone e comecei a falar, ele me deu uns textos de publicidade, era uma joalheria, era não sei o que, já tinha, na inauguração já tinha lá uns patrocinadores, né? Bom, em resumo, terminou, ele bateu nas minhas costas e disse assim, você foi o único que prestou, a partir de hoje você é o meu locutor. Falei, agora você vai se entender com o seu Belinazo lá, com o seu Antônio, que era o meu pai. Falei, o italiano brabo, você vai ver o carreirão que ele vai te dar. Aí ele foi lá falar, meu pai realmente, não, mas tem que trabalhar aqui, porque não sei o quê, porque... Esse mas Antônio... Rádio não dá nada, perda de tempo. Mas ele vai, é artista, esse negócio de artista, é tudo sem vergonha, tudo, porque não sei o que é boêmio, né? Ele não falou boêmio, que é italiano, ele nem sabia o que é, mas mais ou menos isso. Aí ele disse, não, senhor Antônio, o que é isso? Ele vai ganhar. Vai ganhar? Claro, vai ter um salário. Aí já mudou o assunto. Ele vai ganhar, já mudou. Então, bom, resumo, comecei lá no dia 21 de maio, no dia 21 de maio de 1947, logo depois da guerra, né? Tinha acabado a guerra em 45. E aí eu pulei aquela história do senhor de Birigui, que passou, me ouviu, e aí eu fui para Birigui, fiz um teste lá,
ele gostou. Ele só se assustou quando eu me apresentei. Ele não tinha me visto em Cordeirópolis. Quando eu me apresentei, ele era tabelião, tinha um tabelião lá, um negócio perto da rádio. Eu fui lá, me apresentei, ele olhou para mim, assim, meio desconfiado, e disse, mas vem cá, você é aquele louco, mas você é um menino. Eu digo, bom, não tenho culpa que o senhor não foi verificar, né? Estou aqui. Então vamos lá na rádio. Fomos lá fiz o teste. Ótimo, maravilha e tal. Bom, aí aquilo começou. Sabe quem é? Olha, rapaz, são detalhes. Você sabe quem que eu fui substituir como locutor esportivo, principalmente? Mas no geral, porque naquele tempo a gente fazia um pouco de tudo, né? Quem? Você sabe quem? Você agora vai levar um susto. Eu tinha um locutor esportivo na cidade que fazia, além do futebol, que era o Bandeirante de Birigui, com São Paulo de Araçatuba, aquele campeonato daquele tempo lá. E ele fazia também uns programas de música na madrugada, lá, principalmente boleros e tangos, né? Porque era bem do estilo dele. Fiore Giliotti, rapaz. Moço de barra bonita. Você acredita que eu cheguei... Aí quando me disse Fiore, eu não conhecia ainda ele, não é? O Fiore ainda estava começando lá no interior como eu. Eu falei, como é Fiore Giliotti? Falei, pô, que nome bonito, ele deve ser bem italiano, né? Como eu, filho de italiano, descendente de italiano, né? Que eu sou Rivabem Bellinazzo, né? E ele era Giliotti. Aí então comecei a minha carreira lá e tal, até que de repente eu falei, tá na hora de eu voltar. Aí andei dando uns pulinhos lá por São Carlos, como é Barra Bonita que você falou, não sei. Em alguns lugares aí, vim descendo, tudo rapidinho. Vim parar em Campinas, esperar a inauguração da Rádio Brasil, que era dos irmãos Pedroso. Aí esperei, não acontecia nada, o dinheiro acabou. Eu falei, caramba. Mas eu tinha a família do meu tio Nino Rivabem. Eu fiquei lá na casa dele e tal, só comecei a ficar envergonhado. Aí ele chegou para mim um dia e disse assim, escuta, um amigo meu comprou a rádio de Piracicaba, está remodelando tudo, porque lá a rádio só toca moda de viola, dia e noite, não sei o que e tal. Hoje é uma maravilha, moda de viola, hoje, né? Maravilha, né? Aquele tempo eu falava em moda de viola, peraí, esse negócio de caipira e tal. Enfim, não era lá esse sucesso. Tonico Tinoco, Pedro Bento Zé da Estrada. Isso. Então, ele disse, ele está acabando com essa coisa toda, ou está diminuindo, e está remodelando. Você não quer ir lá? Vou. Fez um cartãozinho, cheguei em Piracicaba, senhor Aristides Figueiredo, está aqui o meu tio Ferrugem, seu amigo, mandou. Ele olhou, você é locutor? Então tá, muito bem, então vamos fazer um teste. Fui lá, igual em Birigui, fiz o teste no ar, na hora ali, aprovado, muito bem. Ele disse, agora tem um problema. É que o meu locutor esportivo, o Rogério Braga, teve uma briga e ele me abandonou. E domingo tem Palmeiras e 15 de Piracicaba aqui, e eu não sei o que fazer e tal. Você conhece algum locutor esportivo? Eu falei, conheço, eu mesmo. Como assim? Eu falei, eu sou locutor, eu sou locutor. Você transmite futebol? Eu falei, eu não sei se muito bem, mas transmito. Então, pelo sim, pelo não, ele no desespero, rapaz, no domingo me mandou fazer Palmeiras e 15 de Piracicaba. Então eu fiz, foi o meu batismo de fogo. E quanto foi o jogo lá? Foi Palmeiras e 15. Mas quanto foi? Quem ganhou? Palmeiras ganhou, né? Não, o 15 é o único time que o 15 não ganhava lá em Piracicaba, nunca era do Palmeiras. Com o Santos ele empatava, São Paulo ele sempre ganhava, Corinthians também ganhava, do Palmeiras não sei porquê, rapaz. Aliás, eu acho que eu sei. Teve uma vez que eu fui... O Gatão jogava nessa época, hein? Gatão, pô, era o nosso meio esquerdo, era Ari, Elias, depois eu vou te falar o outro, que Geraldo Scotto. Isso é história, peraí. Geraldo Scotto. Era assim, não, Geraldo Scotto veio depois, isso é outra, era Ari, Elias e Diarte, Cardoso, Armando e Strauss, depois Armando e Adolfinho, o ataque era Russo, era Russo, Mandu, centroavante, não sei o que, Xixico, acho que era, não sei o que, Gatão e De Maria, e depois veio o Nelsinho. Esse era o time básico da minha época lá. Agora deixa eu te falar, eu fico pulando, cara, você pergunta, eu me lembrei de uma coisa agora. Uma tarde eu estava lá no treino,
chegou era o centroavante em reserva do time, chegou acompanhado de um garoto com a chuteira embaixo do braço, falou assim, o Eugênio Vani era o treinador, um argentino. Olha esse menino aqui, esse meu colega quer treinar aí e tal, vamos dar uma chance para ele aí. Hoje chamam de peneira, né? Então vamos lá. Então, entra aqui na zaga. Ele falou, não, peraí, eu não sou zagueiro, eu sou meia esquerda. Como? Não, mas eu digo, a gente, sim, não, necessita aqui na zaga, na defesa, porque não sei quem, el nene está aí trabalhando, não sei o que, viene um pouco mais temprano, né? Bom, aí, resumo da história, enquanto o tal de nene não chegou para ocupar a zaga, ficaram naquela discussão e o menino esse falou assim, eu sou meia esquerda de defesa, não sei o que, eu não quero jogar não. Ele pegou e foi embora. Uma semana ou duas depois, ele foi convencido a voltar. Repetiu a mesma história. Aí não teve jeito, ele entrou de lateral. Sabe como é o nome dele? Mazzola ou Coutinho? Newton Desorde. Newton Desorde, lateral direito. O Minilic. Mas ele, Desorde, era meia esquerda? Eu achei que você ia falar Mazzola ou Coutinho. Não, Mazzola é centroavante. Aí é o seguinte, o Desorde entrou de lateral, depois veio um pouco pro meio, não sei, aquele tempo era ele jogava de back central também, ele era baixinho, mas back central também. Cara, ele tinha ele tinha uma mola nas pernas, ele tinha uma impulsão, um absurdo, uma coisa absurda. Quando ele começou a saltar na área, uma vez eu me lembro, tinha o Baltazar, cabecinha de ouro contra o Corinthians, fazia gol de cabeça, todo jogo era o terror. Ele marcou o Baltazar, não tocou na bola, a bola vinha e voltava, ele saltava, ele passava, o Baltazar dava pelo menos um terço mais do que ele de altura. Olha, acabou o Baltazar, queria bater nele, cara, ele anulou, acabou. Bom, isso aí, vamos começar a falar de futebol. Deixa eu mostrar aqui pra você algo que vai te emocionar, que você já o citou, só é rapidinho, ó. Eles ficarão por todo o sempre incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Agora, Léo, vem cá. Você sabe como era o programa dele lá em Birigui? Cortina de veludo, era bolero de cortina, ele era o rei do baixo, não sei o que lá, o rei do cano frio. Agora, ô Léo Batista, vem cá, você já falou em umas 11 cidades do interior, e os grandes gênios do rádio brasileiro nasceram realmente no interior. O José Val Peixoto é do Paraná, mas ele veio lá de Presidente Prudente também, o Zé Italiano de São Carlos, o Fiore Gilhote de Barra Bonita, o Pedro Luiz morou na minha terra, em Muzambinho, 8 anos lá no seminário. Pedro Você falou Luiz, de seminário? Então, você sabe quando ele foi pedir a mão da Graciela em casamento, lá em Piracicaba, ele me pediu para ir com ele, que ele tremia, ele com toda aquela... cara, ele era, né, cheio de... Depois ele me pediu, vamos lá e tal. Eu falei, eu chego na porta, você entra e vai falar com o seu Dutra lá, porque eu não tenho nada com isso, não. Que ele conheceu a Graciela nos Jogos do Interior, aqueles jogos que tinha, não sei se ainda existe, em Rio Claro. Jogos abertos do interior, Hein? Jogos abertos no interior, que não temos interior. Mais, né? Impressionante. Então, em Rio Claro, ela era atleta, ela jogava. Ela era do time lá de Piracicaba, e ele conheceu como locutor, foi cobrir lá aquele tempo, acho. E aí ele namoraram e ele casou e tal, né? E ele vinha sempre em Piracicaba, não só a transmitir jogos e tal, mas ele vinha muito também por causa disso, né? Então, um dia ele me pediu, ele tinha um carro verde de um primo dele que ele emprestou, chegou lá e disse, vamos lá no Dutra, que hoje tem que enfrentar lá a fera, tem que pedir definitivamente a Graciela em casamento, que eu vou casar. Então, eu fui com ele, rapaz. Depois ele foi meu diretor, um dos primeiros, se não o primeiro diretor da divisão de esportes aqui da Rede Globo, da TV Globo. Ele foi meu diretor aqui. Mas, Léo, se você completar, quer dizer, eu citei várias pessoas geniais como você do interior,
Então, o Randal Juliano também é de Barra Bonita. Juliano. Então, Orlando Duarte veio de Presidente Prudente. Você tá falando de grandes amigos. De Rancharia, quer dizer, o Osmar Santos veio lá de Oswaldo Cruz, de Marília. O Ulisses Costa também. O Zé Silvério nasceu no interior de Minas Gerais. Eu nasci no interior de Minas Gerais também. Agora, eu entendo, como é que foi um paulista puro como você explodiu na Rede Globo no Rio de Janeiro? Como é que foi? Por que não São Paulo e sim Rio? Aí é o seguinte, eu quando garoto, quando estava lá ainda no alto-falante, e mesmo naquela época, aquele interregno, vamos dizer, de Birigui para Campinas, esperando Piracicaba, o meu sonho era trabalhar numa rádio famosa, grande. Então eu falei, pô, eu não ia pensar em Rio de Janeiro, em Londres, Paris. Eu falei, vou a São Paulo, que é ali próximo, pego um trem da Paulista, né? E vou ali na Estação da Luz, e aí vou procurar. E realmente, só que tem o seguinte, você acredita que eu fui reprovado na Rádio Pan-Americana, eu fui reprovado na Rádio Cultura, que era ali na Avenida São João. Disseram que eu não tinha nada de possibilidade de ser locutor, não, porque eu não tinha voz, não tinha dicção, não tinha nada. Eu sei que sempre arrumavam, não é para me chutar, eu decepcionado. Inclusive na Cultura, eu consegui com o Fernando Baleroni. Você conheceu o Fernando Baleroni? Não? De nome. Então, Fernando Baleroni ele dirigia lá um programa, chamava 120 Minutos de Atrações, um nome horrível, mas era isso aí. Era ele, o Capitão Furtado, não sei o quê. E Antônio, não sei o quê, Riso, enfim. Aí eu falei assim, eu também escrevo, não sei o quê. Eles, para se ver livre, então escreve alguma coisa aí. Você acredita que eu pegava um trem sem dinheiro, rapaz, minha irmã me ajudando, eu vinha de Cordelópolis, trazia, e botaram no ar várias vezes umas coisinhas que eu escrevia, uns esquetezinhos, assim, umas historinhas e tal, né? Porque era um programa todo cheio de retalhos, de coisas assim, né? Enfim, tinha uma opção de atrações e tal. E às vezes eu encaixava o esquetezinho lá. Foi a única coisa em São Paulo que eu consegui, a não ser quando eu estava em Piracicaba, que o Pedro Luiz, eu já maduro, já transmitindo jogos lá e coisa, ele gostava muito e ele me convidou para ir para a Pan-Americana. Isso lá em 49, mais ou menos, acho que 1949, 50, sei lá, tanto tempo que ele me convidou para ir na Pan-Americana. Eu um dia me aborreci em Piracicaba, peguei um trem lá, um carro, sei lá, e fui para São Paulo. E fui na Pan-Americana direto, fui lá. Falei, hoje eu vou mudar, eu venho para São Paulo. Finalmente, meu sonho. Cheguei lá, encontrei na recepção a esposa, a Graziella, e a mãe, e eu escutei uma gritaria lá no fundo e tal, a discussão. Aí eu, oi, o que é? Eu falei, não, eu vim me apresentar, que o Pedro me... Ele falou, chegou numa hora errada, porque eu acho que ele está saindo da rádio, ele está numa briga lá dentro com... Eu não sei como é, Tuta, acho que era o Tuta. Antônio Augusto Amaral de Carvalho ou o Paulinho Machado de Carvalho, os diretores? Eu acho que era Paulinho Tuta, um dos filhos do Paulo Machado de Carvalho. Tava numa discussão. Bom, o resumo saiu, gorou tudo, ele falou, faz o seguinte, você se despediu lá? Eu falei, não, abandonei. Não, fica quietinho, volta lá, aguenta mais um pouco que eu estou indo para a Rádio Gazeta, para a Rádio... Enfim, e aí eu te trago, eu quero você... O Pedro Luiz veio para Bandeirantes, depois ele foi para Tupi. Então isso. Eu mais ou menos não me lembro bem o que ele falou na hora, mas é óbvio que vai ver que ele nem tinha nada a engatilhar. Então depois você volta para cá. E acabou que fiquei por lá. Aí ocorreu o seguinte, eu fiquei uns 2, 3 anos, não sei lá, em Piracicaba, foi até... em 50, eu atrevidamente... metido a besta já, a rádio já estava com bola desse e tal. Bom, arrumei uns patrocinadores, fui na companhia telefônica, encomendei o par de fios lá, a ligação para o Rio de Janeiro, para o Maracanã. Falei, vou transmitir a final da Copa do Mundo, Brasil-Uruguai. E vim uns 15 dias antes. Aí, tá tudo pronto. Eu falei, vai ser maravilha, né? Copa do Mundo. Cara, cheguei no Maracanã, naquele tumulto, aquela multidão, aquela muvuca. Cadê a minha linha? Cadê a minha ponta? Eles penduravam umas cartolinas com o nome das rádios e tal. E um monte de gente desesperada que não achava, e eu também não achava. E aí um rapaz lá
pedir, pelo amor de Deus, cara, eu vim lá de Piracicaba, meu Deus, isso é a minha vida. E o cara, para de encher o saco, garoto, ele disse pra mim, eu me lembro dele, assim mesmo, para de encher o saco, garoto, tô com um monte de problema aqui. Eu digo, amigo, mas eu também tenho direito, eu paguei. Bom, resumo, terminou o jogo, eu chorei. Chorei por causa de 2-1? Também, mas não principalmente. Chorei porque eu não consegui transmitir. Aí a rádio entrou em cadeia, não sei se foi com a Bandeirantes ou com a Record, não me lembro, eu acho que foi com a Bandeirantes. E eu então não transmiti. Só que eu disse ao rapaz lá, falei, você me aguarda que daqui uns dias eu estarei no Rio de Janeiro trabalhando numa grande emissora, aí você vai ter que obedecer, vai ter que me atender. Tá vendo? Numa mola. Uns 5 meses, 6 meses depois, eu estava na Rádio Globo em 51, né? Eu já estava entrando na Rádio Globo, vindo direto de Piracicaba, trazido pelo Santo Cristo. Você ouviu falar nisso? Atacante o Santo Cristo. Santo Cristo jogou no São Cristóvão, Vasco, Fluminense, Guarani, 15, seleção. Aliás, o nome lindo de jogador de futebol, Santo Cristo. Puxa vida. É do bairro ali de Santo Cristo, perto ali da Central, né? Um bairro aqui do Rio de Janeiro, Santo Cristo. Então o Santo Cristo é Walter Goulart. Aliás, se me permitir, é o que eu falo tanto, rapaz, precisa 3 horas de programa. Eu queria dar um detalhe só, importante, isso é importante saber, do Santo Cristo. Mas deixa eu arredondar então. Mas me lembra que eu tenho que falar um negócio. Eu tenho um rapaz querendo falar com o senhor aqui. Você me dá um minuto? Que eu só queria completar do Pedro Luiz, que nasceu em São Tomás de Aquino, depois morou 8 anos em Muzambinho, no seminário do Padre Arnaldo. Depois ele foi para Franca, começou a narrar em Franca, depois foi para Santos, e depois ele veio para São Paulo, para Pan-Americana, para Bandeirantes, para Tupi, para Gazeta, Rede Globo. E você na Rede Globo trabalhou com o mais alegre jornalista esportivo do mundo, que quer falar com você, Claudemiro de Oliveira Andrade, o homem alegria do futebol. Ouça bem. Agora estou ouvindo o Léo Batista, uma pessoa que eu adoro. Zorro! Trabalhamos juntos durante um bom tempo. Um profissional exemplar, um grande companheiro. Se você puder, mande um grande abraço pro Léo, diga que eu estou com saudades dele. Olha, o Milton. Pois não, pode falar, Léo Tô Batista. tudo arrepiado. Olha aqui, ó. Uma pessoa que... Ele cria urso panda em Campinas hoje. Ele tem mais urso panda na horta da casa dele do que tem na China. Bom, eu sempre preocupado, inclusive, há uns anos atrás, enfim, conversando com ele uma vez e tal, e eu falei, puxa, você tem que voltar, Oliveira, voltar para... Não, mas não me querem lá. Eu falei, peraí, eu vou fazer uma campanha. Eu me lembro que eu fui à direção, fui com um, com outro, falei, mas era uma época de conversão, um negócio de contenção, essa palavra é horrível, contenção, e não deu certo. E eu sempre preocupado, e uma vez ou outra que eu escuto aqui, que eu consigo ouvir uma transmissão, ainda outro dia eu ouvi ele narrando um jogo aí, uns dias desse aí, ele transmite e eu ouvi e falei, caramba, Oliveira ainda está nativa, está bem, coisa. E agora eu soube que ele está bilionário e eu continuo duro como naquele tempo, caramba. Não, ele tem 2 atacados chamados, Oliveirão e o Andradão. São 17 lojas na Grande Campinas. Ele é um dos caras mais ricos do Brasil hoje e está exportando o urso panda de Campinas para a China. E ele está ao vivo com você aqui agora. Alô, Claudemiro, homem alegria do rádio. Tá aí o teu pai, Léo Batista, no rádio e na televisão. Bom dia para você. Alô? Oi, bom dia. Alô, Oliveira? Léo Batista. Cara, eu tô falando aqui que eu tava dizendo que eu não achava que você não devia ter saído. Uma época a gente conversou, eu fui lá, briguei e tal, falei, pô, Oliveira tem que estar aqui de volta. Estamos em contenção, estamos não sei o que, pau, daí perdemos o contato. E eu sempre pensando, outro dia eu estava transmitindo, você não transmitiu? Um dia desse eu estava ouvindo uma transmissão sua, eu acho, né, um jogo que foi... Você não está, de vez em quando, não está no rádio ainda? Faz? Eu tô... Não, no rádio não. No rádio, infelizmente, não. Não, na TV. Não, na TV, sim, claro. Hoje mesmo vou fazer, 12:30, temos um jogo aqui do
da Copa do Mundo Sub-20, Itália e Polônia, 12h30, estarei no ar. Então, é isso aí. Eu que eu vi outro dia, eu falei, é Oliveira. Aí quando chamaram, pô, fiquei emocionado. Eu falei, caramba, ele tá de novo, continua com a gente. Mas, Oliveira, pô, aquela época maior boa. Salário da Band, viu, Léo? Maior salário da Band. Merece. Ele, você, todo mundo merece. E dá um carinho pro Guilherme também, que tem me aguentado pra caramba. Mas, ô Oliveira, conta alguma coisa do Léo Batista pra gente, da convivência de vocês. De mim não tem muita história, não. Não, ele vai contar. O que você lembra, ô Oliveira Andrade? Eu só posso falar coisas boas do Léo Batista. Durante o período que eu trabalhei na TV Globo, eu frequentei muito o Rio de Janeiro, nós éramos deslocados constantemente para o Rio de Janeiro, passei uma temporada lá apresentando o Globo Esporte, enfim, cheguei a ficar temporadas de 30 dias direto lá no Rio, e o Léo sempre foi um grande companheiro, me ajudou muito no começo, com a sua vivência, com o seu conhecimento, sempre dando dicas importantes, enfim, eu sinto muita falta de algumas pessoas, mas principalmente do Léo Batista no dia a dia. E ele faz muita falta no vídeo, na televisão, porque o Léo, quando aparece, é aquele profissional que tem muita credibilidade, né? Quando ele está ali no vídeo, você pode ter certeza de que vem coisa boa. E ele foi até redator do Chico Anísio, lembra aqui? Vanderlei Luiz. Isso aí foi mesmo. Agora, olha que coisa emocionante, Oliveira e meu caro Léo Batista. Vou mostrar um momento épico seu na história da comunicação, não no dia da Arca de Noé, que eu sei que esse dia você não estava, que você estava gripado. Não, estava sim, eu estava. Mas o dia que eu estava indignado, eu estava querendo saber que história é essa que o Noé botou todos os animais na Arca. Eu falei, como é que naquele esqueceu tempo, do urso no Monte Panda. Arafat, na Turquia, ele conseguiu trazer os bichos da África longe, sem avião, sem navio? Como é que ele trouxe os bichos da África para a Arca? Eu estava querendo saber, ninguém me explicou isso. Então, mas você explicou como é que quase mataram o Carlos Lacerda, ó. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. Que bonito, hein? Peraí. Como é que você... Da onde tiraram... Cara, a morte do Getúlio, que que eu dei em 24 de agosto, que eu sempre queria... Porque tem gente... Teve um colega... Vou chamar de colega, para não gosto de brigar, de xingar ninguém, que chegou a escrever que era mentira, que não existia o Globo Noir, que eu inventei essa história, ou que inventaram, que fui eu que dei a primeira notícia da morte do Getúlio e tal. Cara, eu tive que engolir isso, falei, caramba, tem que estar gravado isso. Como é que vocês têm isso aí? Meu Deus. Eu vou reprisar então. Oliveira Andrade está pedindo aqui pro WhatsApp. Vamos ouvir Léo Batista. Quase mataram o Carlos Lacerda. O Major Vaz, que estava com ele, o Major Vaz. Foi o segurança que esteve em Muzambinho em 53, com o Getúlio Vargas inaugurando a nossa escola agrotécnica. Como é que ele chamava? Alcino, não? Não, o Negro Forte. Sim, o Anjo Negro. Então. Agora... já nós vamos dar o nome dele aqui. Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. Vamos ouvir Léo Batista Negro. No dia da Arca de Noé, não. No dia de Carlos Lacerda. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. Então... A vítima fatal foi o Major Rubem Vaz, que hoje é nome de uma rua ali no Jockey, em frente ao Jockey Club ali. Mas agora que eu vou te emocionar mesmo, Oliveira Andrade que pesquisou e achou este som. Você foi o primeiro a matar o Getúlio. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo Noir.
Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Informou o Globo no ar, edição extraordinária. Por que você falou tão rápido, ô Léo Batista? Você falou rápido aí, você estava emocionado? Meu Deus do céu. A gente é humano, né? Ou não? Eu sei que você é traquejado, já é um cara calejado, mas eu era garoto, né? Um menino. Quer dizer, igual a morte do Senna, que eu também dei, fica dizendo que foi o Cabrini, que foi o Galvão, que foi. É mentira, foi nada, fui eu, tem no arquivo. O negócio que eu procuro, no rádio, os caras, não sei por que, não me dão. Eu falei, eu ainda vou um dia brigar lá, ficar lá horas, até escavando lá, até descobrir isso aí. Porque, por exemplo, o Senna, né, interrompendo um pouco isso daí, o Senna, estava todo mundo desesperado, o Galvão saiu correndo da cabine, o Reginaldo e o Cabrini, não sei o quê. Aí tinha a médica, esqueci o nome dela agora, a médica que cuidou que foi a... Ela falou, Senna é morto. Exatamente, ela dizia assim, Ormai, Ayrton, ela não falava nem Ayrton, ela falava Ayrton. Ormai, Ayrton é morto, não, tipo, Ayrton é morto, ela respondendo para alguém, e ouvindo isso, eu gritei para a técnica, para o controle, o pessoal que estava lá na retaguarda, falei, amigo, o pessoal está correndo atrás da notícia, a médica já falou, eu sou italiano, e eu parlo italiano, porca miséria, eu sono veneto, eu falei, eu entendo, a única língua que eu entendo, além do português, é o italiano, eu falei, eu estou escutando a médica explicando que ele teve um ferimento grave na cabeça, que depois soube que, enfim, e ele está morto. Então eu tenho que dar notícia. Então eu falei, você tem certeza? Claro. Então, dá a notícia. Aí eu entrei e falei, e atenção e tal, acaba de chegar a informação, infelizmente, Ayrton Senna está morto, papai. Tem isso no arquivo aí. Uma vez mostraram no ar, depois sumiu. Então, e aí numa mesa redonda aí que eu devia estar, desculpe, eu nunca reclamei, não vou reclamar agora. Botaram todo mundo aí, eu fundador, carregador de piano, tudo aí da coisa, e não me... Então, o Oliveira Andrade que resgatou a história da Rua Toneleiros e também o suicídio de Getúlio, e isso aí ele não achou. Mas eu quero reprisar aqui, e na sequência o Oliveira volta. Por favor, Léo Batista anunciando o suicídio do gaúcho Getúlio Vargas. Vamos apertar o botão J9. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Informou o Globo no Ar, edição extraordinária. Lembra, Oliveira, eu nasci em 51, com 2 anos ele estava em Muzambinho inaugurando a escola agrotécnica da minha terra, entendeu? Aí eu contei essa história pro Boechat e logo depois ele se mataria. Aí o Boechat, foi só conhecer tua terra mesmo que ele pôs termo à sua vida, aí ele morreu mesmo. Fala, Oliveira, fala mais, Oliveira. Eu não tenho dúvida disso, ó, foi pra Muzambinho, voltou desgostoso. Você nasceu em 51, eu nasci em 50, Mas que gostosa essa fase do rádio, né, Nilton? Meu Deus. Maravilha. Eu cresci ouvindo Rádio Nacional do Rio de Janeiro, principalmente aquelas radionovelas, né? A minha mãe segurando ali na ponta do fio, que era a antena, e não perdi uma novela da Rádio Nacional. Você ouviu a Rádio Marinque Veiga, não? Era a TV Globo do rádio. Alô, vocês ouviram a Marinque Veiga, não? Sim. A Marinque Veiga é que tinha os melhores programas de humorismo. Eu era da Rádio Globo, mas eu, amigo do Chico e tal, aí o Chico, ele falou assim, Léo, você não quer, eu sei que você escreve e tal, porque eu escrevia histórias de amor de anti-sardina, eu escrevia na Rádio Globo, eu sempre fui metido, né? E aí ele falou, eu gosto de tal o seu jeito de escrever, você não quer escrever comigo aqui não? Aí eu vou lançar um programa chamado Miss Campeonato. Aí eu falei, bom, então vamos lá. Então eu descobri outro dia que eu tenho um pacote com, acho que 1,5 metro de altura, de scripts que eu escrevi para o Chico Anísio, 2 anos e meio. E tenho esse Miss Campeonato, rapaz, é uma joia.
eu achei, eu falei, eu vou procurar esse menino filho do Chico aí, que é muito bom, que tá brilhando, vou dar de presente para ele, botar no acervo lá, sei lá, botar no museu, para ele levar. Eu escrevia humorismo para a Rádio Marinque Veiga, que eu admirava, era maravilha. Que nome lindo de rádio, Marinque Veiga, igual o Estado da família, Guanabara, né? O nome bonito era Estado da Guanabara. A família Marinque Veiga, né, acabou. Bom, então são histórias... Mas, Léo, eu queria saber agora, o ouvinte está perguntando muito aqui, Renato Tranto, entendeu? Kelly Bruno de Oliveira Ferreira, que está em lua de mel lá no como é que chama aqui, em Terras Altas, grande resort do Brasil. Oliveira Andrade, porque é um cara bonito, tipo Alain Delon, ele casou-se 6 vezes. Você, quantas vezes você se casou e quantos filhos e netos você tem, Léo? Eu fiz dia 16 de maio, agora 58 anos de casado com a mesma mulher, com 2 filhas. Eu tenho 2 filhas que moraram muito tempo nos Estados Unidos, agora estão aqui de novo com a gente. Eu casei em 1961, né? E quantos netos e bisnetos você tem? Não tem nenhum, porque minhas filhas se casaram, depois não quiseram mais. Enfim, infelizmente, infelizmente, ou do jeito que o mundo anda, eu acho que digo infelizmente, né? Agora, a família Panda, lá na cidade de Campinas, é maior, né, meu caro Claudemir? Ô, Léo, desconta aí do que o Milton fala a meu respeito, você desconta 95%. Tá? Mas quantos filhos você tem, quantos netos, meu caro Zorro? Eu tenho 3 filhos e 4 netos. E o governo da China está te homenageando como o maior criador de urso panda no mundo, né? Sem dúvida. E como é que estão nossos supermercados aí com o Norimitiga? O Andradão e o Oliveirão? Imagine se eu jamais faria concorrência para o Norimitiga, que é o dono do maior atacado de Campinas. Você fica dizendo aí que eu tenho atacadão, Oliveirão. Isso é hora do jabá, hora do jabá. Olha aqui, ó. É hora do jabá, né? Já percebi. Agora eu quero saber o seguinte, Oliveira. Eu quero saber o seguinte, o Milton Neves já conversou com você para fazer a propaganda, o anúncio do seu supermercado aí, não? Ele já conversou para meter uma chamada aí. Na casa, se eu tivesse alguma coisa, algum comércio, algum negócio, ele já teria mordido. Propaganda é com ele mesmo, viu, Léo? Ô, Léo, mas você contou que lá em 1950, você já tinha umas propagandinhas lá em Birigui, né, pô? Você falou aí, sem querer. No alto-falante, quando o Antoninho falou pro meu pai que eu ia ganhar dinheiro, então ele falou, mas quanto ele vai ganhar? Aí falou, acho que era 200 reais, não sei o que tem. Mas isso aí, o que é isso? É muito... Não, mas ele também vai pegar uns anúncios, vai em Limeira, Rio Claro, aqui, e vai pegar, e aí a gente dá para ele 20%, né? Aquela, sei lá o que é, não me lembro direito. Eu sei que eu realmente, ia no lado, ia no outro, e batalhava e tal. Como o Otto falando, estava direitinho, a programação que eu arrumei lá parecia era uma mini rádio, né? Eu tinha um noticiário esportivo, tinha um alto-falante jornalzinho, porque eu ia falar rádio jornal. E, enfim, e aí eu realmente me tornei corretor. Agora, o melhor da história é o seguinte, quando eu estava em Piracicaba, apareceu para mim um locutor gaúcho que veio da difusora de São Paulo, chamado Cláudio Schuller, que era um belíssimo locutor, mas que era um vendaval como corretor de anúncios. Ele vendeu até a batida do gongo, que era pum, PRD6 de... Até isso ele vendia. Ele botava o cara vendia tudo, o cara era um gênio. Só que tem o seguinte, alguém escreveu os anúncios. Eu comecei de brincadeira a dar uma mão para ele, escrever e tal. Rapaz, aquilo virou para mim obrigação, e eu lutava, nunca me pagaram. Eu escrevia todas as publicidades, todos os anúncios, criava tudo na Rádio Difusora durante os anos que eu fiquei lá. Eu que escrevia tudo aquilo, então eu fiquei um craque em redação. Mas, Léo, eu também faço isso, eu escrevo o texto, interpreto o texto, mas não ganho nada, só pro bem da rádio, para pagar os salários da turma. Sei, mais da metade Muzambinho eu já sei de quem é, então você e Oliveira,
Eu aqui chupando o dedo, tá bom. Fala, Oliveira. Milton, é o seguinte, o Raul Plasma, que foi nosso companheiro na Globo... grande querido Plasma, grande querido. O Raul escreveu um livro e ele dedicou um capítulo para nós dois, eu e o Léo Batista, porque ele disse que nós temos alguma coisa em comum, que nós somos mal-humorados, né? Não, eu não sou mal-humorado. Nem você. Nem eu, mas eu você é um cara sério. Você é um cara sério. Que de vez em quando dá um sorriso, dá uma... Estão me enterrando vivo. Já escutei isso 1 milhão de vezes do Oliveira. Estão me enterrando vivo. Você leu esse livro do Raul, Léo? Não li, não. Não sei. Né? Do Raul. Peraí, vou correndo. Do livro do Raul, vou entrar em contato com ele. Ele acho que não me convidou para o autógrafo e eu não sabia. O livro teve uma edição muito reduzida, né? Teve um problema lá com a editora e no fim acho que não teve uma nova edição. Ele fala de nós dois. Ele disse o seguinte, que o Oliveira embarca em São Paulo e fala, pô, tá frio aqui, hein, que coisa terrível, tá? Quando eu chego no Rio, tá 40 graus, eu falo, pô, mas que calor é esse? E que nós somos iguais. É assim mesmo, senhor Oliveira. O Armando Nogueira que implicava comigo, dizia que eu era pessimista e mal-humorado. Eu digo, puta, pessimista e mal-humorado. Agora, eu podia responder, né? Pra te carregar nas costas, pra carregar a tua fama, tuas esquisitices nas costas, não é mole. Né? O Oliveira, no Hotel Copacabana Palace, quando a Mary Monroe veio no Brasil, ele corneou o Kennedy, o Oliveira Andrade. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu estava com o Raul numa pizzaria que tem ali no Shopping Rio Sul. Eu falava, pô, Raul, vamos comer essa pizza, olha que maravilha, tal. Aí acabava de comer pizza. Eu falava pra ele, pô, não sei porque que eu fui comer isso aqui, vai me dar uma ansia terrível. Vou ter que tomar 30 sorrisadas pra chegar no hotel. Léo, no começo da nossa entrevista você falou que lá no interior você tinha um programa musical. Não, Fiore tinha um programa musical e tal. E lá na minha. De veludo, lá em Birigui, Cortina de veludo. Lá em Muzambique, na Rádio Continental, o Benedito Dino, que tá no céu, o cara que me inventou pro rádio, pro microfone, ele tinha um programa toda noite chamado de Dilúvio de Melodias. Nossa, dilúvio de melodias. Vicente Celestino era o titular do programa. Era o Noé que era o sócio dele. Oliveira, uma pergunta aí pro Léo Batista, porque olha, muito telefone aqui não para, mensagens do Ivan Bruno, este grande narrador revelação, filho de Maria Gargalhada e sobrinho também do Gilberto Sorriso, o Ivan Bruno Silva. Que entrevista maravilhosa, Milton Neves, que coisa, adorei. Estou na audiência do seu programa dominicalmente necessário. Essa dupla Oliveira e Léo Batista é viajar na história das maravilhosas transmissões esportivas. Nossa, tá aqui mais o Carlos Carvalho, Gil Veriano, Renato Otranto e Regina, emocionante, parabéns com Léo e Oliveira Zorro, Milton nota 10, Maurício Caboclo, mandando um abraço aqui pro Eric, pra Elisângela da Rede Crio, lá da cidade de Santos, Vanderlei Luiz, aquele que um dia não deixaram, um bobão lá não deixou ele ser chamado pelo nome que o pai e a mãe deram pra ele, Vanderlei Luiz lá de São Roque, um grande abraço, Arquivo Rocha Neto, 17 de abril de 51, foto colhida em Rio Claro, antes do embarque para Bauru, para o amistoso entre BAC 2 e 2-2, em pé, ele mostra aqui na foto, no rádio ainda não tem foto, mas ele mostra aqui, em pé, Fernandes Belissano Neto. Melinazo. O Fernandes, o Belinazo Neto, hoje o Léo Batista da Globo. Me dá uma brecha aí. Pois não. Essa foto dessa viagem, eu fui transmitir aniversário de Bauru, sabe quem jogou no BAC? Meia direita? Pelé. Não, Pelé era garotinho, vendia amendoim, engraxava sapato lá na estação. Dondinho, o pai dele. É verdade que o Dondinho fez 5 gols de cabeça num jogo só? Dondinho e Ventura, quando eu conversando com o Pelé, eu falei, Pelé, eu tô velho pra caramba, ainda não tava tanto, né? Agora então já, nossa senhora. Eu falei, Pelé, transmiti jogo do teu pai no BAC, assim. Eu falei, ele se lembra, aquele jogo do aniversário e tal, meu pai jogou. Eu falei, sabe quem era o outro meia, que chamava os pontas de lança? Era o Ventura. Puta, o tio Ventura! Ele falou, tio Ventura! Ele quase chorou, rapaz.
Você vê que coisa, né? Eu sou velho pra caramba. Daqui a pouco começar a falar quando Deus inventou o mundo, você vai descobrir que eu estava lá ajudando. Ô Claudemiro de Oliveira Andrade, você como nosso mais alegre companheiro da rádio, da Band News FM, do Band Esportes, que está espetacular no tênis também com o senhor, a nossa Rádio Bandeirantes, toda a família Bandeirantes de rádio e televisão, eu queria que você desse o maior abraço do mundo no Léo Batista, em nome de toda a família Bandeirantes, porque você é alegria em pessoa, e você conversando com o Léo Batista, deu muita alegria ao povo, meu caro Oliveira. Olha, eu ouvi o Léo dizer, tô velho. Tá velho nada, rapaz. Tá lúcido, tá bem, faz uma falta tremenda na programação de esportes da TV Globo. É uma pena, porque é uma questão cultural nossa, né? De que uma pessoa que passa dos 50, dos 60 mil quilômetros, já tem que ser encostada, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde um homem, profissional da idade do Léo Batista, estaria hoje no ar ainda, por causa da sua credibilidade. Mas eu tô, Oliveira, alô, deixa eu só interromper. É o seguinte, o Globo, infelizmente o Globo Esporte, ele não entra em São Paulo como aqui no Rio, em outras cidades do Brasil, porque São Paulo tem o seu Globo Esporte, como Belo Horizonte, mas eu estou fazendo no Globo Esporte do Rio de Janeiro, toda segunda e quinta-feira, eu estou agora, inclusive, gravando mais na Sport TV, não tanto lá na TV Globo, aqui na Sport TV na Barra da Tijuca. E eu estou fazendo uns quadrinhos, umas coisas que também está repercutindo muito. Quer dizer, aos poucos eles estão me redescobrindo, vamos dizer assim. Só que eu estou virando humorista, não diria um palhaço, mas um humorista, né? Porque, eu sempre fui um cara sério, fiz as coisas sérias e tal. Agora eu entro mais na base da brincadeira. O Band Esportes está fazendo a mesma coisa com o Alexandre Santos no Meu Gol Grande Momento. O nosso Alexandre Santos está sempre no ar também. Wagner Lima teve essa bela ideia, porque essas figuras não podem desaparecer, são lendas. Alexandre Santos, o nosso querido Léo Batista. Oliveira, mas enfim, em nome da família Bandeirantes, agradeça o grande Léo Batista. Eu sabendo disso. Não, eu sabendo disso agora já fiquei mais aliviado, porque realmente não vem para São Paulo. Mas se você está sendo... Mas você vê no seu celular aí, pega aí nesse que eu não entendo nada, eu sou um neófito nessa coisa. Você procura que você vai ver que tem segunda, quinta, tem... quando eu não tenho tempo de assistir o que eu acabei de gravar, enfim, as minhas filhas me mostram no celular delas, eu me vejo lá. Tem... Ô Léo, foi muito bom conversar com você ao vivo. Que legal que o Milton abriu esse espaço para nós dois. Eu realmente quero dizer que morro de saudades e qualquer dia desses vou pegar uma ponte aérea aqui e vou marcar com você pra gente sentar e jogar a conversa fora. Lá no rancho português, viu, Oliveira? Mas não leva o Fábio Piperno, não. Ah, tá. Tem rancho português no Rio agora. Tem também. Vamos lá saborear aqueles pratos maravilhosos. Não entrou uma bairrada, tem lá ou não? Deve ter. Se não tiver, tem bacalhau. Bom, ô Léo, fica combinado assim. Eu quero dizer que a entrevista que eu comecei a ouvir, eu estava vindo aqui para Bandeirantes, no meio do caminho, parei... Oliveira, peraí, olha, o Rancho Português lá no Rio fica em Ipanema, na rua Maria Quitéria, 136, telefone 22870335. O Léo Batista é convidado do nosso Valdeci quando quiser ir. E o senhor também está convidado, mas não leva o Fábio Piperno, que não faz fofoca, que não fala, não bebe, não come e não paga. Você sabia, Machado tem ido lá ao Rancho Português de Ipanema, diz que é muito legal. Você falou em Maria Quitéria, logo do lado ali, uma rua paralela, eu tive um restaurante lá nos anos 69, mais ou menos, 68, 69, eu tive um restaurante lá, eu só não continuei porque o sócio era um ladrão, um espanhol ladrão, aí eu saí fora. Mas eu tive ali em Ipanema, a Maria, ali é o coração de Ipanema, Maria Quitéria e coisa ali. Mas, né? Oliveira, agradece o homem, Oliveira, você enrola e não fala, o homem dá uma entrevista maravilhosa pra nós. O Léo não deixa. Foi mais uma das brilhantes entrevistas do Milton Leves, que é aos domingos pela manhã, encanta todos nós com seus convidados especiais. Foi muito bom ouvi-lo, tenho certeza que a repercussão será fantástica. Muito obrigado, Léo. Saúde, Deus te proteja sempre. O
Eu ganhei meu dia, eu ainda vou descer para trabalhar, mas já estou com o dia ganho, não preciso nem faturar mais nada lá embaixo. Obrigado ao grande Oliveira. Eu ganhei o dia hoje, não só pelo convite, que muito me honrou, já é a segunda vez, né? Então, lembra quando falamos uma hora, anos atrás? Eu agradeço ao Guilherme, que teve paciência de contar. Guilherme Heredia Simati está emocionado aqui do lado, que vai fazer a última pergunta ao senhor Léo Batista. Tudo bem, Léo? Bom dia. E só para despedir do Oliveira, você não tem ideia, eu estou aqui todo arrepiado. O que prazer, rapaz, que emoção de te ouvir, de recordar alguma coisa. Pô, eu não tenho, sinceramente, estou emocionado. Oliveira, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, que você continue também trabalhando, que Deus nos dê saúde, que a gente continue aí, então, na nossa batalha aí, tá bom? Oliveira, foi um prazer, você não tem ideia de que alegria quando ele falou que você ia entrar, que você falou comigo, pô, te agradeço muito, viu? Muito obrigado. Igualmente, eu que agradeço. Ô, Oliveira, hoje tem barbacoa, tá bom? Hoje à noite, 8h30, depois do terceiro tempo, tá bom? Tá marcado. Ah, bom. Então a última pergunta, Guilherme Heredia Simati, o descobridor de talentos imortais da comunicação brasileira. Que é isso, Léo Batista que descobriu tanta notícia. Tudo bem, Léo? Bom dia. Guilherme, puta, a gente faz tempo que a gente não se fala, né, Guilherme? Faz tempo. Ô, Léo, na quarta-feira a gente conversou bastante fora do ar. Uma hora fora do ar. O senhor me contou várias coisas muito legais. Quem paga a conta aí do telefone? Ele tá reclamando de quê, pô? Aqui o nosso Mário Bacei que paga tudo. Ô, Léo, você me contou uma história muito legal sobre Heleno de Freitas, tão perseguido por Milton Neves, o personagem talvez mais curioso da história do futebol. Queria que você contasse pro ouvinte. O Heleno era uma figura folclórica, um galã, um grande jogador, né? E eu não sei se eu posso dizer amigo e tal, mas eu tinha bastante contato com ele e tal. Eu tenho inclusive um escudo do Botafogo, que eu estava no Maracanã, ele uma época foi, já agora no fim, um pouco antes de morrer, ele foi funcionário lá da Sudeste e tal, enfim, do Maracanã. Aí ele me chamou, aquele jeito dele, assim, às vezes me assustava, né? Botou a mão no meu ombro e falou, você é Botafogo, né? Eu falei, claro, sou Botafogo. Então. Aí ele botou a mão no bolso, então aqui, ó, pra você, me deu um escudo do Botafogo, assim, bonito, rapaz, como é que chama? De louça, de louça, com uma debruado assim de ouro. Pô, é lindo. Eu até botei numa caixinha com veludo, tá guardado aqui, que ele me deu de presente e falou assim, ó, carinho aí, carinho. Eu falei, pô, é evidente, pô, imagina. Então, outra história dele que eu me lembro foi quando ele voltou do Boca Juniors, que ele foi treinar lá em General Severiano. Aí tinha um menino que era aquele tempo tinha pouca gente, esse negócio de esse staff que tem agora, treinador, ajudante do treinador, médico, vice-médico, não sei o quê. Aquele tempo era 2, 3 pessoas, né? O preparador físico, o treinador e o cara que ilustrava a chuteira lá e tal, né? Aí chegou, o Heleno vinha entrando no vestiário depois do treino, e ele com um monte de tamancos na mão, uns pacotinhos, chegou e disse, Heleno, aqui ó, o seu tamanco, o seu sabonete. O quê? Ele disse, ó, não, estou distribuindo tamanco, o pessoal vai tomar banho para não ficar pisando lá, um tamanco para cada um e o sabonete. Sabonete, não sei se era leve, GC, um sabonete desses aí daquele tempo, barato. O Heleno tinha uma capanga assim do lado, abriu, falou, meu filho, tá vendo o que é isso aqui? São pantufas, no meu pé eu só uso pantufas, que eram um chinelo todo acolchoado, e disse mais o seguinte, só uso sabonete Hermotez, que era um sabonete francês que vem. E aí passou a ser chamado de Gilda. Ele tinha, exatamente, Gilda, é por isso mesmo, ele tinha essa, mas era Gilda. Não era hoje seria num outro sentido, não era não, porque eu vou dizer uma coisa, o padre, assim, hoje não usa mais saia, né, o padre agora usa calça comprida, se passasse um padre, bobeasse, ele, opa, de saia, não escapava ninguém. Então... Oliveira Andrade assim também. Peraí. Então, ele falou pro cara, não, cara, jogou o tamanco lá, eu só uso pantufas e sabonete Hermotez. E outras esquisitices, outras coisas dele assim, né? Agora, quando ele me deu esse escudo, uns dias... Aí ele sumiu lá, eu falei, uai, cadê o... ele tá internado e tá lá em Minas. Aí eu soube que ele tinha... Lá em Barbacena, que é o Hospital de Louco. Não é louco, né? Bom,
não diria que ele era louco, ele era um gênio mal entendido, mal compreendido. Não, mas Barbacena tem um manicômio lá. Eu sei, porra, você agora... Vê se você me entende, eu não gosto de dizer que o cara é louco, que o cara tá... Eu prefiro dizer outra coisa. Prefiro aliviar um pouco. Aquele que deu uma facada no Bolsonaro podia morar lá em Barbacena. O Heleno teve um caso com Evita Peron, dizem as más línguas. Eu lembro disso. Tem muito folclore, muita história. Mas Evita Peron era muito ruim, nota 2. Inventam tanta coisa, me falam umas coisas do Milton Neves aí que eu sei que não é, mentira, tudo mentira. Eu também tenho um casamento só, igual você, viu? Eu comecei a namorar em 68, namoro, noivado e casamento, já faz tempo. Então você está quase me pegando. Você dá o quê? 67,5. De casamento? Não, 67,5 de idade, né? Ah, bom. É bom, cara, senão você me passou. Eu de casamento. Ô, Léo, como é que é o teu nome mesmo que eu li errado aqui? Belinazo. E por que virou Léo Batista? Aí é que tá a história, então, para terminar, né? Porque o jogo está começando lá e eu tenho que ainda me preparar, vou descer. É o seguinte... Quando eu cheguei de São Paulo, quando eu vim para a Rádio Globo, trazido pelo Santo Cristo e tal, me escalaram para fazer um jogo no Maracanã. O Luiz Mendes ia transmitir o Fla-Flu às 3h15. A 1h começava a preliminar, que era sempre um jogo de times menores. Então, eu transmiti São Cristóvão e Bom Sucesso na chamada preliminar, que na verdade era o primeiro jogo do dia. Aí o Mendes, então, eu ficava chamando, né? Daqui a pouco o Luiz Mendes, titular de esportes da Rádio Globo e tal, no sensacional, esperado, Fla-Flu, parará, papapá. Aí a pouco chegou o Mendes. Quando o Mendes entrou, ele disse, vocês acabaram de ouvir a belíssima, ótima transmissão do mais novo contratado da Rádio Globo, que é o Bezinanto, e ele não conseguia falar Belinar. Aí eu no ouvido falei, Belinazo Neto. Eu também errei teu nome agora mesmo ele aqui. Ele falou, Belinazo Neto, e fez um sinal para mim assim, como dizendo, pá! Né? Bom, chegou de noite, tinha que fazer a resenha, porque tempo não tinha televisão, a resenha era muito ouvida, toda a rádio. Aí ainda mais da Rádio Globo, que já estava, né, crescendo e tal. Então, ele chegou e disse para mim assim, olha aqui, ó, você vai entrar hoje, vai estrear, vai entrar na resenha, só que vamos trocar o seu nome, porque com esse nome aí eu não concordo, não consigo, não sei o quê. Então vamos rebatizar, você vai ser rebatizado. Eu falei, mas peraí, meu pai vai ficar triste, não me interessa, ou faz, ou cumpre isso, então tá fora. Aí eu pensei, lutei tanto para chegar, eu tô fora, hein? Aí então eu falei, eu posso fazer uma listinha? Pode. Aí eu fiz lá uma lista, não me lembro, umas 12 sugestões. E aí me lembrei, de repente, eu sou João Batista Belinazo Neto, né? Aí eu falei, peraí, a minha irmã chama Leonilda, todo mundo chama ela de Dona Nilda, ela aliás não gosta muito do nome completo. Aí ela, Dona Nilda, da Leonilda sobrou o Léo. Eu falei, eu vou pegar o Léo da minha irmã, vou tirar o João e vou juntar no Batista, vai ficar Léo Batista. Aí botei lá no meio da sugestão. Pessoal, vamos votar. Chegava um, pum, vinha outro, pum, pum. Aí o Zé Brasil Câmpio, que era o braço direito lá do Mendes, falou, ô, Luiz, só falta você, todo mundo já votou. Aí o Mendes olhou e falou assim, votar o quê? É unânime, votação unânime, Léo Batista. Chegou na resenha e falou, bom, então estamos hoje recebendo aqui nosso novo contratado, que hoje já estreou no Maracanã, transmitindo tal, Léo Batista e coisa. E aí, desde então, nunca mais, nem na família. E virou um dos nomes mais importantes da história do rádio e da televisão do Brasil. E agora, ouça bem aqui, ó, Nilcinho Zanqueta de Araras, mande um abraço pro grande Léo Batista. Araras é meu vizinho. Isso. Lá, vizinho de município. E um xará teu de Paris, que entrevista incrível com Léo Batista, Cristina e Léo de Paris. Carlos Alberto Júlio, a gente fica mais experiente e sábio, a gente não fica velho. Quem fica velho é carro, é geladeira, etc. Léo Batista,
absolutamente um monstro. Eduardo Greio. Léo Batista caipira nato, só caipira para usar o termo gorô. Saúde e vida longa para ele. Bom dia e parabéns, Milton Neves. Jorge Júnior dá uma notícia triste aqui de Londrina. No momento em que eu ouço Léo Batista, a gente dá vontade de chorar, mas morreu o Zé Dias, célebre jogador aqui do nosso futebol de Londrina. O Zé Dias, camisa 7, campeão paranaense de 81. Léo Batista, para terminar, ouça você de novo em tempos idos. Eu não tenho aqui você narrando a chegada da Arca de Noé, né, sabe? Mas eu tenho exatamente duas pérolas da história do jornalismo brasileiro para você de novo. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Informou o Globo no Ar, edição extraordinária. E agora Ricardo Capriotti, companheiro da Rádio Bandeirantes, entrevistaça com Léo Batista. Parabéns, sou fã dos dois, do Oliveira e do Léo Batista, dos três e do Milton também. Meu caro Léo Batista, aquele abraço pra você. Eu nunca te vi de perto, mas te vi na televisão umas 1000 vezes. Agora eu queria que o pessoal te... Você viu 1000, eu te vi 1300. Hoje mesmo... rapaz, falhou o telefone aí. Cadê o Tesonildo? O Tesonildo, conserta aí pra despedida dele, porque realmente precisa. O Capriotti manda aqui uma mensagem, ó. Entrevistaça com o Léo Batista, parabéns, etc. Jorge Júnior está no Rio de Janeiro, nosso Léo Batista, sem dúvida. E o Zaidan é como Messi, está há 10 anos levando o título de craque, mas agora a fase dele é de Pelé. Valeu, Milton, bom estar num time vencedor. Jorge Vanderlei, tá falando aqui de mais uma pessoa que fugiu aqui do celular. Ele tá na linha? Tá, ô Léo Batista, então, olha, Deus te pague pela entrevista, eu agradeço o pessoal da Rede Globo também, foi a segunda vez que eu falo com você, mas nunca te vi pessoalmente, eu só não gosto, é que a gente fica velho, as roupas também, né? Então você aparece, você tem umas imagens suas com a gola, que a tua gola chega até o ombro, entendeu? Mas é bonito, era na época da Ducal, etc. Naquela época, o Armando Nogueira falou assim, tem que botar uma roupa moderna, aí chamou ainda não tinha aquela figurinista, especialista compradora de roupa, criaram isso lá, né? Aí chamou a Glória Maria, falou, Glória, compra umas camisas, tá aqui uma verba e tal, pro Léo, pra não sei quem, aí a Glória me comprou, aí sempre que eu encontro com ela, fala, pô, Glória, me gozam por causa daquela borboleta que eu engoli, fiquei com as asas de fora, parece uma borboleta gigante. Mas é isso aí, era moda da época. Era moda. Eu lembro da calça boca de sino, né? A calça de marinheiro, né? Isso. Ô Léo Batista, você é uma lenda. Muito obrigado, Deus te pague, grande domingo e boa gravação pra você hoje aí. Ô Milton, quando me falam que eu sou uma lenda viva, eu digo que eu sou uma lêndia morta. É verdade que você transmitiu uma corrida que o Ben-Hur Judá ganhou, na corrida de biga lá em Roma? Você, Cláudio Karsug e Salomão Esper? Quem entregou o prêmio foi o Nero, antes de incendiar Roma. Aliás, eu estou desconfiado que não foi ele que incendiou, não. Se foi uma cozinheira velha que deixou uma panela pegar fogo lá, e aí incendiou o barraco dela lá e pegou fogo em Roma, então dizendo que foi o Nero. Mas foi ele que entregou o prêmio lá nos caras da biga. Ô Léo, é claro que você tomou conhecimento desde ontem, agora vamos falar de uma coisa de hoje. O namoro, o encontro, sei lá, do Neymar em Paris com a moça brasileira, agora a família dizendo que ele está sendo extorquido, ele está na internet, o mundo inteiro fala desse acontecimento sexual, sentimental ou coisa parecida do Neymar com a moça brasileira. Você gostaria de dar a tua leitura, você que é um conservador como eu também? Eu podia resumir dizendo assim, estou fora, não sei nada disso, não quero ouvir coisa, mas não quero nem saber. O que eu quero dizer, até minha esposa, que enfim, ela é evidente, por força até enfim,
enfim, ela acompanha o futebol, acompanha as coisas mais ou menos, mas não se liga muito, não. Ela hoje de manhã me falou, pô, você viu o negócio do Neymar? Eu diria o seguinte, o Milton Neves, passando por cima logo da coisa, eu diria o seguinte, eu não entendo o jogador, principalmente alguns que Deus aquinhoou com um dom de inteligência, de pelo menos no futebol, de saber jogar, fazer coisas mirabolantes, né? Como é que o cara é burro e se mete? Eu não sei a história, enfim, se é verdade, não é verdade. Mas se for verdade, eu pergunto, onde é que está a inteligência desses rapazes, que são figuras públicas mundiais, né? Que entrar numas furadas, umas bobagens, o cara cai num conto. E outra coisa, a gente sabe que com esse negócio do dinheiro, que os jogadores ganham muito dinheiro e tal, tem muita garota, isso é normal da vida, que se achega ali, ou porque gosta, porque é fã, mas muitas já se aproximam com segundas intenções. E depois, se der chance, inventa uma história, se aproveita. Agora você vai ver, se ele sair dessa, do ponto de vista jurídico, perante a lei, não sei o quê, não sei como é que vai ser isso, ele vai ter que morrer numa grana grossa, porque todo mundo gosta de dinheiro. Se isso foi feito com o intuito de ter lucro, de ganhar dinheiro, ela vai ter uma oferta, evidentemente, né? Mesmo que não se saiba, que seja por baixo do pano. O Cristiano Ronaldo tá pagando pra uma outra lá. Hein? O Cristiano Ronaldo tá pagando uma nota preta pra uma moça lá. E o Trump não pagou lá, não foi? Pelo menos pagou, meio escondido e tal, tá dando rolo danado também. Cara, no fim é isso aí. São armações que são feitas. Agora, me admira como é que os caras entram numas furadas. Tudo bem que era garoto, cheio de vida, cheio de T maiúsculo e tal, mas, meu Deus do céu, rapaz. Eu sei lá, tomara que, você vê, ele chegou para treinar, já machucou o joelho, não sei o quê, mas depois parece que já treinou e tal. O cara, já veio da Copa com aquele negócio daquela aquela... Um cara que é um talento, a gente não tem nada, nós estamos numa seca, nós estamos numa entre-safra, e aparece um cara que joga um pouco mais, que é a esperança de reviver o nosso futebol. E aí é só rolo. Aí o cara só faz merda, desculpa, caramba, perdão, só faz bobagem. Não dá. Ô, Léo Batista, me ensine a falar teu nome, por favor. Vamos ver se eu aprendo. Vai, fala bem devagarzinho. Belinazo. Belinazo Neto, foi o primeiro nome teu de guerra? É Belinazo Neto. João Baptista, porque diz que em Baptista, falando assim, Baptista P não soa, mas em epitácio pessoa. Pois não. Olha, o meu amigo aqui, o Guilherme Heredia Cimatti, o Tesonildo, ele vai anotar teu endereço direitinho. Por que você não fala o nome do Guilherme espaçado, mesmo fala assim, o Guilherme... Guilherme Heredia Cimatti Pinto Júnior, o Tesonildo. Ele é o cara que mais localiza gênios como você pra gente entrevistar aqui. Ele é espanhol? Espanhol. De Saragoça. Nós temos até a avó dele aí, você não tem a avó dele aí? Porque é o seguinte, eu quero ter o endereço do Rio de Janeiro, aí na Barra da Tijuca, com CEP direitinho, porque eu vou te mandar presentes, o número do pé teu que eu preciso saber, vou te mandar 5 pares de sapato Raffarello, para que você fique um velhinho melhor bonitinho no pé. Nossa, que coisa horrorosa. Que texto publicitário. O Átila Francucci vai mandar me matar. Você quer ver a avó dele, como é que fala bonito? Olha pra você ver. Milton, eu te agradeço com el alma. Eu sei que você gosta muito dele. Ele ha tenido unos professores muito buenos em casa e educação que não lhe falta. Eu te agradeço com el alma e muito obrigada por tudo que você faz por ele. Um beijo bem grande, Milton. Que Deus te proteja. Tá vendo, o João Batista Belinazo Neto? Que delícia. A avó dele tem 88 anos. Espanhola mesmo. E muito obrigado a você, porque ele que localiza as pessoas para eu entrevistar. Porque a gente, sexta-feira, fica 4 horas discutindo, como é que chama isso? Reunião de pauta. Eu adoro isso, entendeu? Então, nem tomo meu pé na manca. Eu fico aqui 4 horas escutando o que eu tenho que perguntar pra turma, entendeu? Mas entrevistar agora, você é muito fácil. Depois desse elogio, dá um aumento
aumento para ele, considera, dá um aumento especial. Já mas consegui. Não é de trabalho, não, aumento de grana. Já grana, conseguimos isso. Essa grana toda que você ganha aí... Ele tá ganhando mais que eu já, ó. Que é isso, pô. Tá ganhando mais que eu. Sem ele aqui, eu não sou ninguém. Ele representa pra mim... Deixa eu ver como é que tá o jogo aqui. Viu? O Tesonildo representa pra mim o mesmo que a água representa pro peixe. Um abraço pra você, o Belinazo Neto. Sabe o que a água falou pro peixe? Não. Nada. Ele é bom demais, ele é bom demais. Grande João Batista Belinazo Neto. Fica uma homenagem a toda a Interlândia paulista, né? Porque o homem passou por várias e várias cidades lá do interior. E assim o Fiore Giotti falava também. A Interlândia paulista. Bota ele de novo 2 vezes aqui pra gente matar as saudades dele quando ele tinha acontecimentos no 153, né? É brincadeira, não? Vamos ouvir. Rio de Janeiro urgente. Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. Ele voltava para casa acompanhado de seu filho Sérgio e de um oficial da aeronáutica. Há pelo menos uma vítima fatal. Voltaremos a qualquer momento com maiores detalhes sobre o atentado. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Informou o Globo no Ar, edição extraordinária.